Abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 20, e vamos ler alguns versos. Primeiramente, vou ler os 3 primeiros versos, depois farei menção de outros. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, sucedeu que os moabitas e os amonitas, e com eles alguns dos meunitas, vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Esse texto nos leva a refletir sobre uma vida de vitória. Entretanto, nós podemos perceber que a vitória que Deus deseja dar, ela pode ser aplicada às maiores crises que possamos enfrentar em nossas vidas. O que é crise? Crise nada mais é do que a soma de problemas. Josafá, ele teve uma notícia que trouxe tristeza ao seu coração. Diz o texto que no verso 2, que vem contra ti uma grande multidão. Diante desta notícia, Josafá, ele teve medo, mas ele fez uma coisa, ele pôs-se a buscar ao Senhor. Diante deste problema de guerra, e ele pensou: meu povo vai ser dizimado, porque contra mim está descendo um grande exército. Josafá, naquela hora que ele começou a orar, ele não chegou pedindo a Deus, fazendo nenhum pedido para que ele eliminasse os seus inimigos, que ele tirasse aquele problema, e ele também não veio falando do potencial do seu inimigo. Ele exaltou a grandeza de Deus. Diz-nos o texto, no verso 6, que Josafá começou a orar, e na sua oração ele diz: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Neste momento ele começa a engrandecer ao Senhor. Ele nos fala no verso 7, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra? Ele começa agora também a dizer o que Deus havia feito. Este verso, ele nos mostra que mesmo que estejamos vivendo em crise, é necessário que nós, ao buscarmos ao Senhor, nós exaltemos a grandeza de Deus, porque o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso. Assim como Josafá, ele exaltou a grandeza de Deus. Por quê? Porque ele sabia que Deus podia mudar aquela situação. E não existe nenhuma situação que Deus não possa mudar em nossas vidas. Quando ele faz referência do verso 7, dizendo: não lançastes fora os moradores dessa terra? O que Josafá estava fazendo? Ele estava fazendo aquilo que está escrito em Lamentações 3:21. Ele estava trazendo à memória aquilo que lhe dava esperança. Quantas vezes Deus já não nos abençoou? Quantas vezes Deus já não interviu em nossas vidas, operando de uma maneira sobrenatural, trazendo, às nossas vidas o socorro naquele momento de sofrimento, de crise, de angústia? Irmãos, o que nós precisamos é sempre lembrar que o que Deus já fez por nós no passado, Ele já nos livrou, Ele já nos curou, Ele já nos respondeu tantas vezes. Significa que também, diante da crise que você está passando, Ele também vai te livrar desde que você se propõe em seu coração a buscá-lo. Nós somos derrotados quando nós damos a oportunidade para que os nossos problemas se tornem maiores que a nossa fé. No verso 12, ele agora nos diz o seguinte: ó nosso Deus, não o julgarás, porque nós não temos forças para resistirmos. Ele está fazendo menção exatamente disso, que ele não era capaz. Ele não tinha forças e ele não sabia como lidar com aquela situação. Entretanto, ele faz uma coisa que todos nós crentes devemos fazer quando passamos por problemas e dificuldade. Ele se humilhou diante de Deus e reconheceu a sua incapacidade. Ele sabia que não podia ter vitórias em sua vida sem a presença de Deus. Ele se humilhou. Ele fez das palavras de Salomão as suas palavras.
o que está registrado em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Foi o que ele fez. Ele não tinha forças, ele não sabia o que fazer, então ele busca ao Senhor em oração. Naquele momento, Josafá estava entregando a Deus o governo e a direção daquela situação. Queridos, não há como agir por nós mesmos. Nós precisamos entender isso, que quando estamos em crise, quando estamos passando por problemas, nós precisamos buscar a direção de Deus. Se em nós houver suficiência quanto à nossa vida, quanto aos nossos problemas, o Senhor vai nos deixar livres para que lutemos com nossas próprias forças. Se você quer que Deus haja em sua vida, será preciso que você entregue a direção da sua vida a Ele, que você coloque nas suas mãos os seus problemas. O verso 14 e 15 nos diz o seguinte: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Manaías, o levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todos vós, ó Judá, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Que coisa tremenda é este verso, meus irmãos. Veio a resposta da parte do Senhor. O Senhor disse: olha só a resposta pela oração, pelo quebrantamento que Josafá estava passando naquele momento juntamente com o seu povo. A resposta de Deus é essa: não se preocupe com esta multidão, esta batalha não é sua, é minha. Meus irmãos, não se preocupe com o problema, com a crise pela qual você está passando. Coloque-se nas mãos de Deus, deixe Deus trabalhar na sua vida, deixe Ele batalhar a sua batalha. Em resposta, nós temos no verso 16 e o verso 17: amanhã descereis contra eles. Ou seja, Deus tirou o medo do coração de Josafá. E no verso 17 ele diz: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Que coisa tremenda! Eu sei que quando nós passamos por lutas, por crises, por problemas, muitas vezes nós temos medo. Mas o que o Senhor Deus quer fazer com você é tirar o medo do seu coração. Porque o medo nos leva a desconfiar de que Deus é capaz. Deus tirou o medo do coração daquele homem e daquela nação. O Salmo 23 nos diz o seguinte: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, na presença dos meus problemas. Deus, Ele vai, em nome de Jesus, te dar a vitória sobre o problema pelo qual você está passando. No verso 20 nós lemos: pela manhã cedo levantaram-se e saíram. E diz o final do verso 20: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Crede no Senhor e estarás seguros. Tenha fé, meu irmão. Quando estamos na presença do Senhor, Ele nos dá uma visão ampla do que vai fazer por nós. Toda bênção que chega a nós vem por meio da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como também em Efésios 2,8 nos diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Deus tem para nós uma vida de vitórias e o segredo é confiar e agir em obediência à sua palavra. Verso 21 e 22 diz: tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo, vestido de trajes santos, e saíram diante do exército a dizer: dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. O louvor na vida do crente vem antes mesmo de nós recebermos a resposta. O Senhor Deus já havia decretado que eles seriam vitoriosos, então eles se puseram a louvar ao Senhor. Queridos irmãos, em Cristo Jesus,
No lugar da reclamação, da falta de fé, da falta de esperança, louve ao Senhor seu Deus, mesmo antes da resposta vir, porque Ele já liberou a vitória sobre a sua vida. Que Ele possa te abençoar nesta hora e que você creia de todo o coração, porque o Senhor Deus é contigo nesta hora, neste momento. Que Ele te abençoe. Amém.